Então, a primeira coisa para a gente saber sobre os brasileiros e brasileiras é que pouca gente é investidora, né? 1/3 das pessoas no Brasil consegue economizar, e desse 1/3 que economiza cada ano, só metade investe em produtos financeiros, né? Então, aí a gente já tem um quadro, né? A gente está falando de uma minoria das pessoas que conseguem poupar, que tem um equilíbrio, né, no seu orçamento, e que depois ainda migram, né, usam o nosso mercado, né, o mercado financeiro, para investir os recursos. Então, esse é o primeiro, né, grande número que a gente tem. Nós somos um país grande, então isso significa que nós temos 50 milhões de investidores. É pouca gente proporcionalmente, mas é um mercado grande, né, um mercado sofisticado, e por isso que a gente é benchmark no mundo em relação a muitas coisas. Bom, aí a gente vai, né, um pouquinho perguntar para as pessoas quem não consegue investir. Geralmente a resposta é porque eu não ganho o suficiente, né? Mas, se você olha o recorte por renda, mesmo a população mais rica, classe A, B, metade não poupa, né? Então, mesmo entre os brasileiros mais ricos, a gente tem metade das pessoas que não consegue poupar e responde a mesma coisa que a pessoa de classe D e E. Eu não tenho dinheiro suficiente para poupar e investir, né? Então, agora vamos só para quem investe. Então, temos um problema, e aí tem um problema de saúde financeira grave, que é que... Independente da renda. Independente da renda, a gente tem muita gente com a saúde financeira e mental prejudicada, porque a saúde financeira acaba esbarrando. A gente tem uma pergunta na pesquisa sobre saúde mental, então, quantas pessoas não dormem por causa de dinheiro, quantas pessoas se estressam, brigam com a família, e sempre a gente encontra mais da metade da população dizendo que passa por isso, por causa de dinheiro. Então, o problema de saúde financeira vira vários outros problemas para as pessoas, né? Mas vamos aos investidores, né? Os investidores, é difícil você falar da persona. Então, vamos falar de duas grandes personas. Assim, quando a gente está falando primeiro de o que muda o comportamento de verdade, né? Você fala, pegar duas pessoas e vai ser diferente. Idade, a geração que a pessoa pertence, e o nível de renda. Então, vamos pegar a idade, que eu acho bem legal, a gente falar qual a diferença entre os mais jovens e as pessoas mais maduras. E aí eu termino e depois a gente pode voltar, né, um pouquinho como as estratégias para cada público. O que os mais jovens nos respondem? Primeiro, tem uma coisa que não é diferente. Todo mundo quer comprar casa, gente. As pessoas ainda hoje falam, eu invisto para quê? O que você vai usar esse dinheiro? Eu quero comprar uma casa. Adquirir bens, né? Exatamente. Então, esse é o objetivo ainda. Tem uma lista grande e tal, mas o que vem em todas as gerações, para que você está investindo é comprar casa. Essa é a única semelhança. Aí, a partir daí, muda tudo, né? Os mais jovens conhecem mais coisas, então eles sabem citar mais investimentos. Os mais jovens diversificam mais. Os mais jovens enchem o saco da família. Sabe o adolescente chato? Ele vai lá e fala, mãe, sai daí, você tem que investir, você precisa sair da poupança, tal. E os mais jovens têm uma propensão ao risco maior. Eles citam, por exemplo, criptoativos, ações e investimentos, fundos imobiliários, com muito mais frequência do que as pessoas mais maduras que ainda estão na renda fixa e na poupança. Então, se a gente olha isso, né, de uma maneira temporal, a gente está falando que os investidores mais jovens são o cliente que a gente pediu a Deus, né? É aquela pessoa que diversifica, que quer investir mais, que sabe mais coisas, né?